Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Neste vídeo nós viajaremos de Gaza para o Iêmen e conheceremos um grupo guerrilheiro que se uniu ao Hamas na luta da Jihad Islâmica contra o Estado Soberano de Israel. Hoje eu vou apresentar para vocês os Houthis, que são membros de um grupo islâmico xiita que se originou no Iêmen, conhecido oficialmente como Ansar Allah, que significa partidários de Deus, ou seja, a guerra que Israel tem enfrentado nos últimos 75 anos, e inclusive agora contra o Hamas, se trata de uma guerra religiosa, onde o principal objetivo islâmico é dominar não somente Israel, mas todos os países no mundo, a fim de que o Messias islâmico possa governar a terra. Parece loucura, mas infelizmente essa é a grande realidade que o mundo tem ignorado e que os muçulmanos têm trabalhado arduamente para conseguir que o islamismo seja implantado não somente no Oriente Médio, mas em todos os países do mundo, como você pode ver o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na África. Então isso é um fato comprovado. O movimento Houthi no Iêmen recebe o nome de seu líder, Abdul Malik al-Houthi, que liderou a revolta contra o governo iemita em 2004. Como você pode ver, o Iêmen vive uma guerra islâmica interna em disputa de poder, e os Houthis pertencem à seita zaidita do Islã, que é uma ramificação do xiismo predominante no Iêmen. Para você entender melhor o assunto, é importante considerar que o islamismo está dividido em inúmeras seitas religiosas, que são caracterizadas de acordo com a região ou país. Mas, no final, todas elas se conectarão aos dois principais grupos do Islã, o grupo xiita e o grupo sunita. A questão dos conflitos islâmicos no mundo parece paradoxal, mas eu vou te ajudar a compreender a realidade dos fatos, que é muito simples de decifrar. Porém, até agora, nenhum jornalista brasileiro teve a coragem ou a capacidade de mostrar para você o que realmente está acontecendo no mundo por trás dos bastidores governamentais. Ao mesmo tempo que as forças islâmicas no Oriente Médio e no mundo se unem para tentar destruir a nação soberana do Estado de Israel e manchar a reputação do povo israelense através de um jornalismo tendencioso, de um jornalismo manipulador e difamatório, essas forças islâmicas também guerreiam entre si em disputa pelo poder. Inclusive, vemos muçulmanos de uma seita, por exemplo, xiita, explodindo mesquitas de muçulmanos da seita sunita e vice-versa. Seria como se os cristãos, por exemplo, dos movimentos católicos, explodissem as igrejas dos movimentos evangélicos, mas ambos se unissem para guerrear contra, por exemplo, o budismo. E tudo isso por disputa do quê? De poder político religioso. Um grande exemplo disso pode ser visto no golpe islâmico do Hamas contra o Fatah em Gaza em 2007. Os membros do Hamas torturaram, perseguiram, prenderam e torturaram e eliminaram os muçulmanos do grupo Fatah, enquanto que a autoridade palestina, governada por grupos muçulmanos do Fatah, se manteve no controle dos territórios israelitas conhecidos historicamente como Samaria e Judeia, chamados recentemente de Cisjordânia. Em resumo, se nós, israelitas, permitirmos que a nação de Israel seja destruída no conflito islâmico, no dia posterior, o Hamas e o Fatah continuarão a guerra político-religiosa interna na disputa pelo poder, assim como está acontecendo no Iêmen, na Síria, no Iraque e em outros países do Oriente Médio e da África. O conflito entre os Houthis e o governo iemita, apoiado por uma coalizão islâmica liderada pela Arábia Saudita, escalou em 2014, quando os Houthis assumiram o controle da capital Sanaa.
e grande parte do norte do país. Isso resultou em uma guerra civil devastadora no Iêmen, que continua até hoje, ou seja, muçulmanos sunitas guerreando contra muçulmanos xiitas. Os Houthis, que são muçulmanos xiitas, recebem apoio militar da República Islâmica do Irã e mantiveram uma posição de confronto com a Arábia Saudita, que é sunita, e seus aliados, o que levou a uma intervenção militar liderada pelos sauditas em apoio ao governo iemita. O conflito no Iêmen causou uma das piores crises humanitárias do mundo, com milhares de mortes, deslocamentos em massa, fome e surtos de doença. Os Houthis continuaram a desempenhar um papel catastrófico no cenário político e militar do Iêmen, e o conflito continua afetando profundamente a região e suas populações, mas você não vê os jornais publicando essas notícias com toda a histeria que fazem contra Israel, que está combatendo o terrorismo islâmico. Você não vê os jornalistas no Brasil mostrando esses detalhes para vocês. No discurso recente divulgado pelo principal líder dos Houthis, Abdul Malik al-Houthi, declarou a sua vontade de participar na luta contra Israel para apoiar o povo palestino, quando na realidade ele está dizendo que sua intenção é apoiar o Hamas, enquanto que o termo povo palestino é apenas um slogan ou um nome fantasia que justifica a guerra santa da Jihad Islâmica contra Israel. Desde que o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023 e deu início à guerra que estamos vendo hoje, os Houthis lançaram vários mísseis de fabricação iraniana contra Israel. Esses mísseis iranianos têm capacidade de percorrer mais de 2.000 quilômetros e foram interceptados pelo sistema antiaéreo de Israel, antes de atingirem a cidade de Eilat, que fica na fronteira com o Egito. Porém, na semana passada, um desses mísseis lançados contra Israel pelo Iêmen, pelos Houthis, atingiram o Estado de Israel. Mas isso foi permitido pelo exército. Por quê? Porque o nosso sistema antiaéreo ele é capaz de identificar em que região aquele míssil cairá. Se vai ser numa região habitada, uma região populosa, ou se, por exemplo, ele vai cair no deserto, como aconteceu com esse míssil. Quando o sistema identifica que esse míssil vai cair numa região não habitada e não vai causar danos a ninguém, então o próprio sistema se desliga e esse míssil cai nessa região, que ele já sabe onde será, e nada acontece. Foi isso que aconteceu na semana passada. Agora, você pode perguntar, mas se fosse uma bomba nuclear? Os sistemas de defesa de Israel são capazes de identificar também que tipo de munição, que tipo de explosivo está sendo carregado nesses foguetes, nesses mísseis lançados contra Israel. No caso desse míssil lançado pelo Iêmen contra Israel na última semana, foi identificado que a carga explosiva dele era uma carga explosiva normal. Se fosse uma carga atômica, o sistema identificaria e esse míssil seria eliminado muito antes de chegar próximo às fronteiras de Israel, em cima de qualquer outro lugar. Então é importante você entender esses detalhes. Abdul Malik al-Houthi declarou em diversas ocasiões que iria interferir com seus homens num grande conflito contra Israel, unindo-se também ao grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Al-Houthi prossegue afirmando que o povo iemita está pronto para fazer tudo o que puder para cumprir o dever, e agora preste atenção nessa palavra, sagrado, o dever sagrado de estar ao lado do povo palestino. E a este respeito, Al-Houthi observa que ele está pronto para deslocar as centenas de milhares de seus seguidores para se juntar ao povo islâmico palestino e enfrentar o exército de Israel. Como você pode ver nessas imagens disponibilizadas pelos Houthis, inúmeros exercícios militares estão acontecendo neste exato momento no Iêmen,
e até cenários representando as casas dos civis israelenses foram montados para ajudar na simulação e treinamentos daquilo que eles pretendem fazer caso consigam entrar em Israel, caso consigam invadir as fronteiras de Israel. No Líbano não é diferente. O Hezbollah também está realizando treinamentos com seus guerrilheiros e já mostrando ao mundo o que ele pretende fazer num futuro próximo contra Israel, no dia da invasão que eles chamam de Grande Guerra contra Israel. Essas imagens que você está vendo agora foram disponibilizadas numa das principais plataformas de conteúdo que abastece o jornalismo mundial, mas provavelmente elas não serão compatíveis ou não são compatíveis com as retóricas pregadas pelo jornalismo brasileiro, porque vai contradizer tudo aquilo que os jornalistas contam para vocês. Essa grande guerra, a qual não somente Israel, mas o mundo está caminhando, tem sido planejada cuidadosamente pelo governo iraniano e seus proxies, que são países islâmicos aliados contra Israel. Países islâmicos xiitas e alguns sunitas. É importante que você entenda isso. Referindo-se às declarações semelhantes feitas por outros grupos da chamada resistência islâmica, o líder Houthi apelou a várias organizações internacionais, como a Liga Árabe e a Organização de Cooperação Islâmica, para apoiarem a chamada resistência islâmica contra Israel. Al-Houthi conectou o seu movimento à resistência islâmica mundial, apoiada pelo Irã, pelo Hezbollah no Líbano e por grupos terroristas no Iraque. E nos últimos anos, ele tem atacado navios mercantes com destino a Israel que viajam em direção a Eilat, no Mar Vermelho. Nos casos mais recentes, um navio mercante britânico foi atacado e naufragou no Mar Vermelho. Os Houthis também invadiram o navio Galaxy, sequestraram a tripulação e também o navio e os levaram para o Iêmen, demonstrando sua solidariedade à Jihad Islâmica, ao Hamas. O navio se tornou um ponto turístico do terrorismo islâmico no Iêmen, onde o principal slogan citado pelos turistas muçulmanos é "Morte à América, morte a Israel, amaldiçoe os judeus e vitória ao povo palestino? Não, e vitória ao Islã." Então, como você pode ver, essa é a verdadeira face da guerra islâmica disfarçada de causa palestina, que se tornou um objetivo de manipulação fácil da comunidade internacional, uma vez que a ONU atropelou a história da nação de Israel e os muçulmanos criaram um povo e um governo fictício em terra alheia, e esse povo se deixa usar como massa de manobra, acreditando que a recompensa de sua fé islâmica na destruição dos judeus e do Estado soberano de Israel é a maior nobreza que garantirá para os mártires e fiéis do islamismo um lugar no paraíso islâmico. Gente, parece loucura, mas é exatamente isso que está acontecendo. Então, por favor, me ajude nessa batalha do bem contra o mal, da verdade contra a mentira. A minha guerra, gente, não é uma guerra bélica. Eu não pego armas para guerrear por aí. Mas a minha guerra é uma guerra intelectual, para combater o falso jornalismo, para combater a romantização e o vitimismo cínico da criminalidade islâmica extremista e de seus simpatizantes. Então, por favor, eu peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, em suas redes sociais e principalmente com as autoridades de sua cidade, para que elas entendam como funciona as estratégias islâmicas que já estão causando grandes prejuízos para países europeus. Isso é fato, gente. Países africanos e, infelizmente, essa rede terrorista da Jihad Islâmica já está bem estruturada na América do Sul.
principalmente na tríplice fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai, conforme eu mostrei anteriormente nesse vídeo aqui no canal. Mais um detalhezinho que eu gostaria de comentar antes de finalizar esse vídeo é que recentemente eu estava lendo um site de um grupo de cientistas políticos, não são de esquerda, não são de direita, eles são um grupo de cientistas que analisam o que está acontecendo no mundo. E uma coisa que eu li sobre o Brasil, que realmente deve ser levado em consideração, que foi dito nesse site, é que os governos brasileiros, tanto de esquerda quanto de direita, ignoram o fato do que está acontecendo, do que o islamismo tem feito. Porque o governo brasileiro acredita que, uma vez que você ignora esses detalhes, a causa vai desaparecer. Mas não é isso que está acontecendo, porque esses problemas já estão dentro do Brasil. E a hora que isso aumentar, que esses grupos terroristas que já estão trabalhando numa evangelização de pessoas carentes no Brasil, contra esquerda e contra direita. Quando esses movimentos se tornarem maiores, vocês vão ver acontecer no Brasil o que está acontecendo aqui no Oriente Médio. Vocês vão ver brasileiros se unindo a esses grupos terroristas para derrubar o próprio governo brasileiro. E aí não importa, não é guerrinha de esquerda contra direita ou de direita contra esquerda, não. Vai ser a guerra do Islã contra os partidos do Brasil, contra os partidos políticos do Brasil, como está acontecendo hoje no Iêmen, no caso dos grupos terroristas xiitas contra o governo iemenita. Então, fica aqui meu forte abraço daqui de Israel e nos vemos no próximo vídeo.